Pelo que eu pesquisei, ela é a atriz que mais novela fez na história da TV brasileira, ainda sendo tão jovem. Ela é uma atriz contemporânea, como eu já disse, é do seu tempo, e assim, pelo que eu percebi, o tempo da Débora é sempre daqui para frente. Ela vai além, ela ousa, ela cria, se questiona, transforma, vive a arte. Experimentou grandes nomes, grandes diretores, desde Maurice Vaneau a João Fonseca. Então, sem mais delongas, porque o nervosismo cresce, eu chamo Débora Duarte. Boa noite. Assim, eu estava falando aqui que na pesquisa, estava dito lá que você é a atriz que mais novela fez. E eu acredito que sim, porque você quase nasceu junto com a TV, né? Você cresceu na TV, praticando, aprendendo. Você está falando nisso? A televisão, pelo menos em São Paulo, nasceu em 1950. Eu também, nascemos juntas. E a sua estreia foi em 55, 6. 5, 6. Vida Alves teve uma participação aí, não teve nessa história? Teve, toda a turma de marginais da época. Na época, ser artista era ser marginal. E isso foi uma coisa muito boa de se viver, porque nos irmanava, né? Além do fato de ser ao vivo, correr o risco juntos, é uma coisa que põe mais força na mão que você dá para o outro. A prática do eu seguro a minha mão na sua, né? Para que façamos juntos. Isso é muito bom para a criatividade. Você ter cumplicidade, ter confiança. Na verdade, acho isso fundamental para um clima propício à criatividade. E como é que aconteceu essa estreia? Naquela época, os atores não ganhavam muito bem. Meu pai e minha mãe, que eram atores, não tinham dinheiro para pagar uma babá. Ninguém na época. Então, eu fui criada nos cenários de televisão, e eles me carregavam junto. E eu ficava lá o dia inteiro. Um dia me pediram emprestada. Empresta tua filha um pouco aqui, para escovar um dente e dar uma risada. Depois pediram para comer uma bolacha. Aí um dia pediram para eu falar uma falinha, eu falei, deu certo. Aí eu comecei a falar, não parei nunca mais. Até hoje eu estou falando. E assim, sendo criança, era tudo muito intuitivo, né? Você estava ali se divertindo e fazendo. Pediam para escovar o dente, você escovava, para falar, você falava. Não tinha muita racionalidade e assim, consciência de uma responsabilidade ou de um peso maior. De uma responsabilidade, eu acho que eu adquiri o dia que eu fiz xixi em cena ao vivo. Eu fazia uma novela, eu devia ter uns 7 anos, Os Miseráveis, do Victor Hugo. Eu fazia a Cosette, pequenininha, e o banheiro era no 3º andar. E eu queria brincar, correr de lá para cá, e minha mãe falava, vai no banheiro, vai no banheiro. Não enche, mãe. E aí a minha cena era carregar um balde para ir buscar água, maltratada, na noite escura, com muito medo. E a cena era ela pequenininha, com o balde enorme. Ela tinha que contar até 10 e mostrar que estava com medo. Aí foi 1, 2, 3, 4. Aí foi um rio que passou na minha vida. Nossa, mas perfeito em cena. Se a cena era estar com medo, né? Quando a gente fica com medo, a gente se... Mas o meu foi vagabundagem. Aí talvez eu tenha aprendido a ter um pouco mais de responsabilidade, como é melhor ir ao banheiro antes de entrar em cena. E era ao vivo, né? Então, foi assim. Era ao vivo, mas não era a cores. Olha, você vai ficar muito decepcionado comigo. Na verdade, eu não sei se eu fico me escondendo atrás dessa ilusão. Mas hoje em dia, até que eu me perdoo um pouco mais, quando eu olho para as companheiras maravilhosas, que produzem suas carreiras e fazem muito bem em fazer isso, porque conseguem construir uma carreira, pelo menos teatral, mais sólida, porque vão atrás do que querem dizer, da peça, do que é apropriado, e vão construindo uma certa independência que é fundamental nesse país onde a gente vive. Para você poder conquistar mais tranquilidade, mais alegria
e mais espaço, não é? E, na verdade, eu nunca tive a menor paciência para lado burocrático nenhum. Eu não sei mandar peça nenhuma para lei nenhuma. Eu também não quero aprender. E eu não gosto dessas coisas. Meu sonho romântico era ter encontrado um parceiro ou uma parceira, um cúmplice, que tomasse conta desse lado para eu tomar conta do lado de cá. Nunca aconteceu esse encontro, mas eu ainda estou viva. De repente, se acontecer, será muito bem-vindo. Hoje, mais do que nunca, eu me ressinto e sinto muita falta disso. E sugiro que, para quem está começando e queira construir as coisas assim de uma maneira melhor, que, se possível, enverede por esse caminho, porque me parece que é fundamental da carreira. Se ter autonomia, né, da profissão. É verdade, é um poder que é importante de se ter. Mas teatro, você falou de teatro que, embora não tenha o dom ou a paciência para a burocracia, você praticou bastante também. Eu estava vendo mais de 20, quase 30 peças. Graças a Deus. Eu adoro fazer teatro. E sua estreia foi em Sistema Fabrizzi, com direção de Maurice Vanneau. Foi na Aliança Francesa, foi muito engraçado. Me conte. Porque eu já fazia televisão há muitos anos, né? Desde os 5, com 16, eu já era eu já era veterana. O Romário me aposentando, Aí eu falava, ai, que engraçado, todo mundo fica nervoso de estrear no teatro, que bobagem, que coisa ridícula, imagina, tal. Ai, nervoso de quê? Tão simples, patati, patatá. Um dia antes da estreia, eu amanheci com a garganta completamente fechada. Não saía nada. Eu tive que ir a um médico que teve que lancetar, cortar. E foi uma tragédia, porque o cônsul da França, eu fui no Teatro Aliança Francesa, o cônsul da França estava o governador. É pressão, Paguei né? a língua. Eu estava nervosa e não sabia. Estava com muito medo. E foi muito bom, porque naquela época nós tínhamos críticos teatrais de uma generosidade, de uma inteligência. Eram críticos que amavam o teatro. Então, realmente, a classe ficava de madrugada, na rua, nos pontos de encontro, que naquela época existiam, onde todo mundo ia para depois do trabalho, para esperar a crítica para ler. Porque estava ali tudo. Se criticava o trabalho de cada ator, da cenografia, da luz, da direção, da trilha. E era uma crítica do ponto de vista de quem amava teatro. Então, a gente esperava e aprendia muito com elas. Então, eu tive críticas muito lindas de gente que amava teatro. O que também causou um problema na minha cabeça. Porque eu ganhei o prêmio de revelação de atriz naquele ano. Sim, na Associação Paulista de Críticos Teatrais. Foi o Sábato Magaldi, que era um grande crítico, disse, nasce uma estrela. Mas a crítica da época que eu acho que eu guardei mais assim no coração, foi a da Versa, que dizia tiene ángel, que era uma expressão que eu não conhecia espanhola para dizer que a atriz tinha um anjo, tinha uma luz, uma coisa. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei muito insegura, porque naquela época tinham grandes pessoas que eu olhava da minha pequenez, assim, para eles, né, meus ídolos, meus mestres, né, gente que estava muito acima, eu olhava para cima para olhar para eles mesmo. Que vinham me dizer coisas maravilhosas. E, na época, eu lembro de me sentir muito mentirosa, muito em perigo, porque eu dizia, caramba, eles falam tantas coisas tão boas a meu respeito, eu não estou sabendo nada disso, eu não faço nada disso que eles fazem. E quando eles descobrirem que não é verdade? Era o que eu sentia, sabe, que eu tive um problemão anos e anos com isso. Porque eu não entendia, na minha cabeça, no meu coração, eu era uma grande impostora. Porque eu não fazia esforço nenhum, eu não tinha tido aulas teóricas e técnicas a respeito, e a coisa funcionava bem, e como não tinha dor, não tinha esforço, eu dizia, meu Deus, uma hora eles vão descobrir.
E como é que isso me atrapalhou um tempão. E como é que se burla tudo isso, essa insegurança, essa incerteza? Quando a gente começa, você tem que procurar entrar, arrumar um espacinho, tal, mostrar, tal. Aí você consegue. Aí conseguiu aquilo, você tem que alargar o espaço, né? Tem que mostrar, papapá. E chega uma certa hora que você tem que dizer que veio. Não tem salvação. E aí, quando você for dizer, como atriz, aqui você veio, você tem que ter um discurso. Você tem que saber o que é que você quer dizer, apesar do seu personagem. E vai ser a maneira como você abraça e ama isso que você está fazendo, que, sem trair o seu personagem, o seu discurso estará implícito nele. Mas, antes disso, no Brasil, a gente tem que optar muito cedo entre prestígio e popularidade. Porque parece que a nossa ignorância preconceituosa passou muito tempo dizendo que quem era popular não podia ser bom, né? Então, você tinha que escolher se você ia ter prestígio, se você ia ser aquela coisa hermética e admirada pela própria classe, ou se você ia ser popular. E isso atrapalha muito. Quer dizer, eu não vejo no Brasil uma preocupação de analisar o seu trabalho respeitando ao que ele se propõe, dentro do que ele significa, e se ele é bom nisso ou não, se ele atinge o objetivo e ele serve, porque nós somos servos, né? Para mim, ser ator é servir. E servir com amor, né? Pelo que você disse, está dizendo. Com amor ou com ódio, você tem que servir. E se você servir direito, pouco importa o que você está sentindo. Eu descobri muito cedo na minha profissão que o que menos interessa é o que eu sinto. Interessa muito se eu sei fazer com que ela sinta o que eu preciso fazer com que ela sinta. Eu estou aqui para servir de ponte, para carregar ali, para aquele lugar, daquela história, para ela poder sentir, pensar e sair com alguma coisa daqui, que alimente. Agora, se eu estou sentindo chulé, dor de dente, raiva, pressa, mau humor ou felicidade, é o que menos interessa. O que interessa é que eu saiba servir. Transmitir. Eu acho que é mais que transmitir. É mais depravado. É seduzir. Não é transmitir, é carregar. É arrastar consigo. É puxar, é fazer. Vem que eu te levo. Vem. E isso você diz no teatro e na TV, né? Apesar de serem caminhos distintos para se chegar até o espectador. Teatro, TV, circo, rádio. Cada veículo tem uma técnica. E se você ama o veículo, você vai acabar aprendendo essa técnica e vai usar ela para fazer coisas boas, né? Para servir direito. A primeira coisa que você tem que fazer é ter ideia do que você quer. Aí, televisão é como? Eu vou entrar na casa das pessoas, principalmente hoje em dia, e corre um risco muito grande de virar rádio. Porque as pessoas fazem assim, né? Ah, é a Rosinha com o Heitor na casa da Maria, tá? E aí, e fica ouvindo. Não sei o quê, eu faço crochê, eu tomo água. Digo, ai, Tiaguinho, você é tão lindo, tal. Ah, mudou de cenário. Ah, é a Margarida com o Johnny. Ah, tá. Ele fica ouvindo, é rádio. Então, se eu quero prender a atenção de uma pessoa que está no seu cotidiano, no seu lar, e quero trazê-la comigo, quero a cumplicidade dela, eu tenho que saber criar uma linguagem que, quando eu apareça, essa pessoa tenha que olhar para não perder o que está acontecendo. Para isso, você vai criando códigos e ruídos de cumplicidade. Agora, feito isso, você tem que arrumar um jeito de isso chegar, apesar da edição, da direção de TV, do patati e do patatá. Esse é o veículo da televisão, que é apaixonante. Eu acho uma grande bobagem quando as pessoas dizem que na televisão o seu trabalho é mais superficial. Não é verdade. Periga até ser mais profundo do que em alguns trabalhos em outros veículos. Sabe por quê? Porque a televisão, se você quiser fazer... Bom, eu estou cagando um monte de regras, são as minhas. Pode ser besteira, tudo que eu estou falando, tá? Só estou falando como eu penso.
Em televisão, na minha cabeça, para fazer direito, você não deve nem pode levar tudo preparado, porque você vai perder. Televisão, você, em geral, faz obras abertas, ainda que minisséries, são abertas, e você está sujeita ao cenário, a luz que o cara bolou, o corte bonito que ele quer pôr ali, o companheiro, se é do bem ou se é do mal, se é funcionário público, se é um canastrão, que é uma delícia, ou se ele está vivo ou se ele está morto na arte. As coisas todas vão se arrumar ali. Se eu chego fechada, eu perco essa riqueza toda. Então, eu tenho que chegar meio pronta. Eu tenho que saber o meu texto, no nível que eu tenho até que pensar um pouquinho nele, né? Já tenho que ter aprendido a me colocar para a luz, para a câmera, de uma maneira de quase de osmose, para não ter que pensar nisso. É uma coisa que você sente, nem custa o teu... Você não racionaliza, né? Tem que ganhar esse tempo de não ter que racionalizar isso. Isso você consegue prestando atenção, amando. E aí, tem que estar absolutamente vivo naquele momento e presente. Para tudo o que acontece, você poder fazer. E se você tem na cabeça um resultado final que você quer que chegue na casa da pessoa, para ela olhar e ser sua cúmplice ou não nessa história que você está contando, que você quer carregá-la, você vai conseguir, se você estudar o veículo em que você está fazendo isso. Ao mesmo tempo, para você ter esse tipo de criatividade do na hora, é a criatividade da traição. Teatro, eu vou ensaiar 2 meses, eu vou me aprofundar, eu vou fazer laboratório, eu vou me esforçar e tal. Mas eu vou parar onde? Nas barreiras que param a minha vida pessoal, né? Até onde o meu ego consegue ir, até onde a minha inteligência vai, até onde o meu emocional consegue consciência, até onde eu suporto. Eu aprofundo tudo que eu posso nesse nível, né? Agora, em televisão, se eu tiver bem molinha, quem vai dar alguma criatividade ou algum samba novo é o inconsciente, não é o subconsciente. Então, é por isso que eu tenho que deixar molinho para ele vir. E aí, não venha me dizer que o inconsciente não é profundo. Ele é até divertido, porque ele vai me surpreender. São ruídos e harmonias e pausas que eu não teria por um estudo, por uma sequência normal. Você percebe? Acontece na hora? Claro. Na cena viva, no fazer ali, na prática, no momento? Para mim, televisão é isso. Que maravilha! E aí é gostoso, porque vem não sei de onde, aí você diz, ui... e aí vai. Eu achava que o teatro era um território mais livre, nada. Então você está mostrando uma TV que... de muita liberdade. Que maravilha. Para mim é. Eu faço com muita paixão. Agora, adoro fazer teatro, porque embora eu tenha todas essas barreiras que são as minhas, não vai ter muita traição por aí, pelo menos durante o ensaio. Depois que estreia, você fica mais molinho, né? Você vai afinando, tá, a orquestra com o público, com a peça, com o companheiro. Mas teatro tem uma coisa maravilhosa que talvez se não encontre na televisão de hoje. Talvez é romantismo da minha parte, que você não encontra na televisão de hoje. Que é o seguinte, tem hora para começar e tem hora para acabar. Aí, caramba, é um salto ornamental, você percebe? São, sei lá, quanto tempo a gente leva, já que estamos perto das Olimpíadas, eu vi isso ainda hoje de manhã, para dar um salto de 10 metros até chegar na água. Né? Isso é calculado como? Sei lá, se eu tenho que dar 2 piruetas, as minhas referências são a luz do céu, a água embaixo, e a coisa girando, e aqui eu endireito, e ali eu vou. Mas é o meu momento de glória. Teatro é poder ser sem ser punido. Teatro, eu acho que a coisa mais importante no teatro não é a peça, não é porra nenhuma, é a coxia. Se é uma coisa que eu não desejo encontrar em nenhum espetáculo que eu vá fazer, é a raça de espertos ou de funcionários públicos. Fora do teatro, tudo bem. Mas no teatro, trabalhando, não quero. Porque você precisa de cumplicidade. Teatro tem um momento de liberdade extrema. Né, Tiaguinho? Eu dar as costas para você,
com confiança, eu saber que se eu cair, você me segura, e olhar no teu olho e beber nele, ficar feliz que você está bem, porque o teu rio alimenta o meu peixe, entendeu? E aí a gente vai rolar. Juntos. Né? Juntos. E teatro sem isso é uma dor, para mim é uma dor muito grande. Eu prefiro trabalhar com um grande canastrão, ou com um grande mau caráter, complicado, com bandido. Agora, com esperto não dá, porque o teatro não pode ser mesquinho. É um pecado. E eu fico muito infeliz. Eu não consigo ter prazer na mesquinhez. Teatro é compartilhar. Compartilhar ali, ao vivo e aqui. Né? Teatro é maravilhoso. Eu prefiro um grande erro do que fazer direitinho. O direitinho é que eu não sei lidar muito com ele. Mas é importante errar, é importante acertar. Eu não tenho este compromisso, eu nunca tive, e paguei um preço muito caro por isso. E continuo pagando. Eu nunca tive assim, nunca consegui ter um comportamento adequado a uma estrela. Eu não compro esse personagem, porque aí atrapalha a minha vida, entendeu? E eu não abro mão. Eu sou uma atriz que precisa viver, principalmente porque eu não sei. Então, como o trabalho sempre foi muito seguro para mim, como eu trabalho melhor do que vivo, eu não tenho esse apego. Não sei se eu consegui explicar para você direito. Sim, se mostra correndo risco e aí é o risco que interessa, né? É o risco que interessa, é. É nele que a gente descobre o diferente. Eu adoro atores assim que ficam, sabe, na beira do patético, na beira, ali na beiradinha do precipício. Eu sinto uma gratidão quando eu vejo um trabalho de ator, que ele me carrega, que ele fez aquilo e que eu vivi aquilo com ele. Eu tenho uma gratidão. Aí que eu fico um pouco mais feliz de ser o que sou. Quando é um companheiro, me mostra como é legal, como é bonito, como é valoroso isso. São as vezes em que eu me sinto mais útil, com mais sentido de vida. É quando eu vejo um trabalho bonito de um companheiro.